A proposta do Rota Tarô é exatamente trazer uma orientação para vocês de como se profissionalizar no processo de atendimento de uma consulta de tarô. E hoje a gente vai começar sobre a diferença, né, os princípios que envolvem uma consulta de tarô profissional. E eu costumo falar que tudo se comunica. Até quando a gente não se comunica, a gente manda uma mensagem de ausência ou de falta de interesse. A comunicação é uma coisa muito importante para a gente levar para a vida. E quando se trata de uma consulta, ser um profissional faz toda a diferença na percepção dos outros em relação a gente, como a gente se comunica. Quais são os princípios de uma consulta de tarô? Aí eu trago dois elementos que eu acho que são super importantes: contexto e decoreba. São dois pontos distintos, né? Cada carta, ela precisa ser lida pela interseção. Então, a gente tem a posição da carta, a gente tem o arcano e a gente tem a pergunta do cliente. Esses três pontos, eles criam um contexto de uma leitura de tarô. Então, a gente, antes da consulta, a gente precisa fazer uma prévia, e aí eu vou mostrar para vocês ao longo da aula, junto com o cliente, no processo de abertura dessa consulta, que é justamente identificar qual é a pergunta, qual que é a intenção do cliente. E aí a gente já ter também definido qual o modelo de jogo que a gente vai utilizar, para a gente saber exatamente qual posição cada elemento que vai ser colocado através das cartas dos arcanos vai estar ocupando naquela consulta. Assim, o segundo ponto é não determinista. Isso é uma questão de posicionamento, tá? E por que é importante? Como eu já tinha comentado com vocês, a responsabilidade que é fazer uma consulta de tarô é uma terapia, é uma ferramenta terapêutica. A pessoa que vai em busca, né, de uma consulta de tarô, ela está buscando apoio, ela está buscando respostas. Então é muito importante a gente ter consciência que a gente tem uma responsabilidade muito grande de como a gente vai conduzir essa consulta, o que a gente pode, o que a gente não pode falar. E aí eu sempre deixo claro que o tarô ele aponta tendências e escolhas e não destinos fixos. Por que esse posicionamento ele é importante? Porque quando a gente aponta um destino, a gente determina um destino, fala sim para uma questão ou não para uma questão, a gente assume uma responsabilidade de muitas vezes estar dando uma resposta para o que a pessoa não está preparada. E a gente tem que ter essa consciência ética, né? Você não vê um psicólogo falar numa consulta, né, numa sessão, que a pessoa ela tem tal distúrbio, que ela tem que agir assim ou assado. Ele conduz aquela consulta para uma autorreflexão, para uma avaliação, para uma percepção mais ativa do seu momento. E isso, quando a gente fala de ética, é fundamental, porque a gente tem uma responsabilidade, como eu já disse, enorme. E é uma co-construção. A gente vai construir junto com o cliente. O foco não tem que ser a situação da pergunta do cliente. O foco tem que ser o cliente. Vocês percebem a diferença disso? Bastante. Eu não posso olhar só para aquela pergunta, ele me ama? Eu não posso abrir uma carta e falar, não, ele não te ama. Sim, ele te ama. Não, ele tem outra. Eu tenho que fazer toda uma construção a partir do que aqueles arcanos estão trazendo para mim de informação. Junto, né, conduzir através de perguntas, fazendo com que o cliente ele participe. Então, o cliente ele participa, o cliente valida e o cliente ajusta. Isso muda a nossa concepção de um atendimento de forma muito diferente, até no sentido da gente ter segurança, porque uma das coisas que deixa um tarólogo inseguro é justamente pegar para si a responsabilidade de ser determinista numa consulta
e dizer sim ou não para uma questão, para uma pergunta que o cliente está trazendo. Outra coisa, né? Então, a gente falou do contexto, da diferença do contexto e da decoreba, que cada carta é lida pela interseção da posição, o arcano e a pergunta do cliente. O segundo ponto, não determinista. O tarô, ele aponta tendências e escolhas e não destinos fixos. O terceiro ponto é uma co-construção. Então, a gente conduz através de perguntas poderosas, que é o que vocês vão aprender aqui, saber perguntar e saber ouvir, né? E aí a cliente participa, ela valida e ela ajusta essa leitura para que ela seja bem conduzida. E um quarto elemento fundamental toda leitura termina com 3 microações claras que esse cliente deve fazer até 72 horas após a consulta. Por que que é importante essas microações? Porque a gente vai conduzir de forma objetiva o cliente a ter ações específicas, nem que sejam pequenas ações, não ligar para o fulano nas próximas 24 horas, ou parar de mandar mensagem, ou abrir mão do controle, abrir mão do medo, e qual vai ser a ação que a gente vai escolher para você tomar esse caminho, de acordo com o desenrolar da pergunta. Mas essas 3 microações, elas nos conectam à cliente, ao consulente, e criam a possibilidade de criar uma relação de mais longo prazo, de fazer que seja muito mais um processo, como um fio que a gente vai puxando, e aí você não fecha apenas uma consulta, mas você cria um grupo de consultas, de atendimentos, que vão ser importantes e que vão se comunicar uma com a outra. Uma consulta, ela tem hora para começar e hora para terminar. Isso também é importantíssimo. Checagem rápida de briefing. O que é o briefing? A gente tem que pegar um briefing. Quando a pessoa fecha, quando ela agenda a consulta com a gente tem que pegar um briefing com a pessoa. E o que é o briefing? Eu preciso do nome, eu preciso do tema e eu preciso do objetivo da leitura. São 3 perguntas simples, ela não precisa aprofundar, pode ser que encontre resistência, mas desde o início você já está mostrando aí um profissionalismo. Lembra que eu falei da importância que tudo se comunica? Sim. Né? Então, você fechou, você pelo próprio WhatsApp, você pode fazer essa enquete. Eu vou ensinar vocês como fazer, tá? Vai estar no material de apoio de vocês. Aí a gente tem que ter a terceira parte, que é a intenção, né? Clareza, acolhimento e responsabilidade. Então, são 3 pontos que tem que estar, assim, muito claros. A primeira é logo no início, a gente ter a clareza, que é o que a gente vai falar dessa abertura, que é o momento em que a gente se coloca. O acolhimento, não cabe a gente dar opinião numa consulta de tarô, né? A gente está ali para acolher, para que a pessoa se sinta acolhida, para que a pessoa se sinta segura. Hoje mesmo eu fiz uma consulta, era uma traição, e ela nunca tinha levado para a terapia que ela traía o marido, com um amigo deles, que também era casado e fazia parte do grupo. E a minha indicação foi leve para a terapia, né? Tire as máscaras. Então, de alguma forma, ela sentiu um acolhimento na consulta que ela não sentiu na terapia. E a responsabilidade, como eu já falei. Então, é muito importante a gente, né, ter consciência do que a gente pode e o que a gente não pode dentro de uma leitura de tarô, por uma questão de responsabilidade. A gente tem que entender como Jung fala, é uma alma humana lidando com outra alma humana, e cada um tem uma forma de agir, pensar, sentir diferente. E a gente tem muito pouco conhecimento para se posicionar de forma muito específica em relação a um tema e influenciar essa pessoa a partir daí. Então, a abertura a gente leva mais ou menos 5 minutos. Eu aconselho uma consulta entre 45 minutos e 1 hora, no máximo, tá?
Normalmente, eu gosto já de informar o tempo. Quando a pessoa pergunta o preço, eu já falo a duração, para não ter dúvida. A minutagem é aonde eu baseio o meu preço, é o meu tempo. Aquele valor é por X minutos. E muitas vezes, na consulta, a pessoa pede mais meia hora e paga metade do valor da consulta. Isso também é importante. Sim. Tempo é dinheiro, tá? Então, o primeiro momento é bem-vinda, e aí você, em 45 minutos, vamos buscar clareza prática, se posicionar, não trabalho com previsões deterministas, vamos olhar cenários e próximos passos, ok? Certo. Logo de cara, porque se a pessoa, não, eu quero uma previsão, então você pode procurar outro tarólogo. Por que, Tissa? Eu gosto de ser determinista. Aí a gente tem toda essa questão da responsabilização numa consulta determinista, dos riscos de uma consulta determinista, de você apontar uma traição, apontar uma doença, dizer se ela vai ou não conseguir um emprego. Então, é importante combinar esses limites. Saúde, assuntos legais. É sempre importante a gente orientar que ela busque profissionais competentes, advogados, médicos, né? A gente não está ocupando esse lugar. Sim. Alguma dúvida? Não, até aí acho que tranquilo. No meu catálogo, inclusive, eu já até deixava isso bem nítido, galera, sobre assuntos específicos, procurar profissionais. E até sobre determinismo, né? Não tem como a gente determinar algo, porque depende da pessoa, né? Principalmente. Exatamente. E aí isso é um argumento muito importante. Sim. A pessoa, ela, nada, né, é imutável. A Uhum. gente está aqui, por exemplo, numa energia e a gente pode curar, assim como a gente pode adoecer. É uma decisão. Então, muitas vezes, o que vai determinar o resultado daquela situação é uma decisão da pessoa. Sim. Por isso que eu acho que não nos cabe ser deterministas, e sim conduzir para que ela tenha mais consciência possível da responsabilidade de quanto aquilo pode estar vinculado. Você pode olhar cenário, você pode ver um monte de coisa, mas é importante a gente ter essa consciência. Tem A outra, livre-arbítrio. e o livre-arbítrio. E a outra questão é, valide a pergunta principal. Isso significa, por exemplo, como? Transforme, né? Ele vai voltar? Uma pergunta muito comum que a gente ouve, em como conduzir esse vínculo com autonomia. Sim. Olha que diferença. Eu, normalmente, quando me fazem perguntas nesse nicho, né, por assim dizer, eu normalmente transformo a pergunta em, olha, o que eu consigo te dizer é como você pode lidar com isso, o que você pode esperar dessa situação, que depende de você, depende, é uma relação, depende dos dois, mas pode esperar assim, assim, isso vai te ajudar a movimentar. É importante a gente entender que a gente não é vidente, Uhum, a gente é tarólogo, sim, né? Eu acho que a vidência é outra coisa. E aí, se você for vidente, você se posiciona como vidente. E tá tudo bem. Eu não gosto de trabalhar com vidência, porque eu acho que você atrai karma para você, por tudo isso que eu coloquei. Nós somos tarólogos, a gente estudou para isso, assim como um psicólogo estudou para isso, tá? Eu já tive gente perguntando para mim qual é o nome da amante do meu marido. complexo. É complexo, eu não sei o nome do marido, nenhuma carta vai falar para mim o nome do marido dela. E eu sou taróloga, eu não sou vidente, né? Eu não estou incorporada para ser adivinha. Tudo bem até aí? Tranquilo. Então, a exploração, que é então o momento que a gente vai começar com as cartas, né? Então, a gente vai escolher uma tiragem, que vai ser a tiragem principal, e uma tiragem de apoio, se for necessário, dependendo da complexidade. Então, por exemplo, a gente sempre usa um método que eu chamo de 3 P's, ou 3 passos, que é ver, narrar e perguntar. A gente vai ver isso um pouco mais à frente na sessão 5. Mas por quê? Eu preciso ver o que as cartas estão me trazendo de informação, e elas são riquíssimas. A gente tem
conteúdo à beça para trazer de informação para aquela pessoa. Porque a linguagem dos símbolos, a sincronicidade das cartas, quem de nós já não viveu essa riqueza que o tarô proporciona? E isso é maravilhoso, e é esse que é o nosso trabalho, não é fazer a evidência. Por que perguntar? Porque eu preciso estar sempre perguntando para poder interpretar. E é importante deixar isso claro. Então, aqui fala da gente ter cartas-chaves, né? Então, é importante a gente ter o que eu chamo de highlights. Pode ser desde um papelzinho, né? Que eu gosto de trabalhar com esses, que eu coloco aqui cartas-chaves, palavras-chaves, e aí eu vou tirando e vou colando aqui do lado da minha mesa, que me ajudam a sinalizar pontos e aspectos importantes que eu enxergo naquela leitura. Sim. E aí tem esse resumo, né, que é no máximo 2 minutos, dos pontos centrais do fechamento, cocriar essas 3 microações em comum acordo e combinar um follow-up. O que é o follow-up? Eu vou entrar em contato com você para saber se você fez, se você não fez, daqui a 7 dias, daqui a 4 dias, saber como é que você está, como foi a consulta, se você conseguiu fazer ações. E eu gosto de enviar um resuminho com uma foto da tiragem, com as 3 ações que a gente falou, né? E um resumo, pode ser por áudio, pode ser por escrito, mas é sempre bom, em até no máximo 24 horas após a leitura, estar encaminhando esse resuminho. Então, a gente tem o follow-up, que é até uma semana depois, para saber se ela fez as ações, como que ela está, se foi legal, né? Entender como é que foi para ela. Alguma coisa? Alguma dúvida? Em suma, não. Tudo resolvido. Né? Como eu volto a falar, tudo se comunica. Então, profissionalismo é uma comunicação importantíssima. Quem não gosta, né, de receber? A minha dúvida é que eu sempre peguei algumas pessoas que queriam imediatamente. Você precisa de um tempo para você poder se organizar. Eu gosto de Depois da live. posicionar da seguinte questão: a gente acessa questões que estão no seu inconsciente, para que eles venham à luz da consciência, né? E aí você consiga ter definições. Porque o tarô ele é muito simbólico. E a ludicidade, a linguagem dos símbolos, acessa questões emocionais que estão no seu inconsciente. Então, a ficha vai caindo. Às vezes, ela não entende ali naquele momento da consulta, mas ela vai entender depois. Aquela ansiedade do eu quero ser atendida agora. Não, eu não trabalho assim. Você já tem uma agenda ali, você tem uma pessoa antes. Aí não existe, assim, tudo que é difícil é mais valorizado. Tudo se comunica, né? Se você tem um namorado ou está conhecendo uma pessoa e ele fala, eu quero te ver agora, e você para tudo e vai encontrar ele, está comunicando o quê? Meu amigo, eu estou totalmente disponível para você, você é a coisa mais importante da minha vida, eu sempre vou abrir mão de mim para te colocar como uma prioridade. Sim. Né? É o posicionamento. É o posicionamento. E aí o script do WhatsApp foi ótimo te atender. Aqui estão os seus 3 passos. E aí, daqui a 7 dias, você me conta como evoluiu. Agora a gente vai entrar, gente, na escolha da tiragem pelo tipo de pergunta. Então, por exemplo, clareza geral, né? Onde estou? A gente vai trabalhar com a cruz rápida, que são 5 passos. A gente vai desdobrando isso lá na frente. Decisão, A ou B? Relacionamento, mapa de vínculo, 7 P's. Carreira, clientes, agenda, rotas e recursos, 7P. Linha do tempo curta, 30 e 90 dias, uma timeline, que são 6 P's. Bloqueio interno, sombra e recurso, 4 P's. Consulta express, 3 cartas, situação, conselho e ação. Com esse grupo de método, você consegue trazer qualquer orientação.
Correto. Então, eu vou mostrar depois para vocês o design das posições com argumento para cada posição, tá? Então, P1, tiragem em base, há 3 cartas, né? Que é situação, conselho, ação. A P1 é a situação. Então, P1 é sempre a posição, tá? O P é a posição, ok? Certo. É a pergunta, P de pergunta. Então, está sempre vinculado a uma pergunta. A posição da carta está vinculada a uma pergunta. Então, P1, onde estou? O estado atual. E aí a gente vai evitar, a gente pode fotografar, evita palpites soltos. Conselho, o que considerar? Né? Argumento aqui revela qualidades, atitudes que mudam o jogo. P3, ação, o que fazer em 7 dias? Converte insights em passos concretos. Então, a situação, conselho, ação. Ficou claro isso? Sim. Sim. Ok. Uso consultas rápidas, início de conversa. É um scan antes de abrir uma tiragem maior, por exemplo, para a gente ter uma ideia da situação. E depois faz uma tiragem maior, mais específica. Mas eu gosto sempre de abrir de forma rápida a consulta, né, para ter esses 3 pontos, para mim, que são centrais para poder ir, por exemplo, para uma cruz rápida, que são 5 P's. Passado, presente, tendência, obstáculo e conselho. 5 perguntas, entende? A gente sempre vai ter um número X de perguntas. Ok? Passado, próximo. O que te trouxe até aqui, né? Então, é um padrão recente. O presente, a dinâmica central agora, a tendência, o cenário provável, se nada mudar, o obstáculo, o que mais pesa, o que trava, o conselho, a alavanca de mudança, a virtude, a estratégia. Então, o argumento linear, didático, é ótimo para clareza rápida e para uma narrativa também sem travar. Entende como, se a gente tem já definido um método, um passo a passo, Tia, se isso é estático? Não. Isso é um exemplo. Não quer dizer que você tem que seguir a minha cartilha. Eu estou dando para vocês um exemplo, vocês podem usar ou não, podem criar o de vocês, mas o quanto que é importante você ter a sua cartilha, você ter o seu método, ter as suas perguntas, ok? Certo. Mapa do vínculo, no caso de relacionamentos, né? Então, são 7 P's, 7 perguntas. Você no vínculo, energia e papel. Pergunta 2, a outra pessoa, energia e papel. Pergunta 3, dinâmica atual, o campo entre vocês. Pergunta 4, o ponto cego, o que não está sendo visto. Ponto 5, limite saudável, o que proteger, o que é necessário você proteger, a consulente proteger. O próximo passo comunicacional, como abordar, como se comunicar dentro daquela relação. E o horizonte de 30 a 60 dias, se seguir o conselho das cartas. Porque qual é o argumento que a gente usa para esse método, né? Aqui a gente distribui os papéis, define as fronteiras, reduz as projeções e foca numa comunicação madura. Rotas e recursos, 7 P's, carreira, agenda, clientes. Então, posição atual de mercado, como você está sendo percebida. Segunda pergunta, oferta mais óbvia, produto, serviço com energia. Terceira pergunta, qual é o gargalo de aquisição? Onde perde a demanda? 4, recurso subutilizado, habilidade, prova social, canal, ação, né, de captação ativa, usar ADM, usar anúncio, parcerias, network, pessoas, ajuste de posicionamento, mensagem, bio, preço, resultado em 30 dias, se executar, lógico, aí a ação específica, né, definir se vai ser criar parceria, encontrar pessoas, mandar currículos, abrir agenda, fazer busca ativa, conectar tarô, mais estratégia, mais umbria,
de plano, né, de agenda. Decisão, comparativo, prós da rota 1, contras da rota, né, 1, prós da rota 2, contras da rota 2, carta-chave, né, o critério sábio, o que tem que pesar mais naquela situação. É o coração, é a emoção, é o autorrespeito, o que mais pesa? E é que o tarô vai trazer, tem o seu papel. Como decidir, conselho final, com integridade. Por que isso é importante? Qual é o argumento que a gente usa? A gente evita o sim e o não. A gente oferece uma matriz de decisão. A timeline, 30, 90 dias, marco 0, estado atual, semana 1 e 2, atração, né? O que você precisa fazer para atração, o que o tarô traz? Semana 3, 4, quais são os ajustes? Semana 5, 6, prova, resultado. Semana 7, 8, risco, ruído. O fecho, resultado provável, como potencializar esse resultado. Então, planejamento com checkpoints, mitigação de risco, tudo isso é importante a gente abordar. Sombras e recursos, crença que trava, sombra consciente, raiz oculta, padrão de ancestral, qual é o arquétipo que aparece, recurso interno, virtude, habilidade, quais são os rituais, ações simbólicas para trazer uma ancoragem no real, une a psicologia arquetípica com uma prática concreta. O método ver, narrar, perguntar, ver, um descritivo neutro. Vejo nessa carta uma figura que as espadas apontam para narrar o significado no contexto daquela posição, né? O conselho, por exemplo, 6 de ouros, sugere troca justa, equilíbrio entre o dar e o receber, fala de limite, de energia. E aí, qual construção, como perguntar, onde hoje você sente que dá mais do que recebe? O que muda se você definir um limite essa semana? Triângulo interpretativo, né? 70% a imagem e a posição, 20% é o arquétipo, 10% é a história da cliente, sem conduzir a resposta. E aí, papel dos arcanos, maiores, menores e da corte. Os arcanos maiores são os macrotemas, né? Arquetípicos, como a gente já falou na aula. Então, marcam viradas de chave, fala de iniciações, falam de lições de ciclo, muitos maiores numa tiragem, falam do momento de um grande reposicionamento. Exemplos rápidos, por exemplo, um mago fala de iniciação, de ação consciente, a sacerdotisa fala de escuta, fala de pausa, a imperatriz fala de nutrir, fala de gerar, o imperador fala de estrutura, fala de limite, hierofante fala de método, fala de mentor, enamorados fala de escolha, fala de valor, carro fala de movimento, fala de foco, justiça fala de equilíbrio, fala de contrato, eremita fala de processo interno, roda da fortuna fala de ciclo, força fala de domínio interno, enforcado fala de ressignificar, morte fala de encerrar, temperança fala de moderar, diabo fala de apego, de condicionamento, torre fala de ruptura, estrela fala de fé, de propósito, lua fala de insegurança, de coisas obscuras, sol fala de visibilidade, claridade, julgamento fala de chamado, mundo fala de fecho, de entrega. Os arcanos menores, naipes e números, fala de microprocessos do cotidiano. Então, paus fala de energia, fala de ação, fala de empreender. Copas fala de emoção, fala de vínculo. Espadas fala de mente, fala de decisão. Ouros fala de recurso, de trabalho. Ás fala de novos inícios, de potencial. 2 fala de dualidade e ajuste. 3 fala de expansão, colaboração. 4 fala de estrutura. 5 fala de conflito, de adaptação. 6 fala de harmonia, de troca. 7 fala de avaliação, de estratégia. 8 fala de movimento, de ritmo. 9 fala de maturação, de limite. 10 fala de pico, de fechamento de ciclo. A corte, pajem, cavaleiro, rainha, rei. Pessoas, estado de maturidade ou estilo de atuação. Sempre a corte vai falar ou de pessoas, ou do estado de maturidade, ou do estilo de atuação. Então, os pajes falam de aprendizado, fala de começo,
fala de mensagem, cavaleiro sempre de movimento, de tática, de abordagem, rainha de domínio interno, de sensibilidade aplicada, de gestão, rei fala de estrutura, fala de decisão, fala de responsabilidade externa. A leitura prática, né? Rei de ouros em posicionamento, profissionalizar, por exemplo, oferta, preço. Rainha de copas em comunicação, fala de escuta empática, fala de linguagem acolhedora. O cavaleiro de espadas em risco, fala de impulsividade na fala de desacelerar. Página de paus em marketing, de testar criativos, novos formatos. Eu não trabalho com carta invertida, mas isso é opcional. Leia como sombra, como bloqueio de energia do naipe, arquétipo, sem fatalismo. Dignidades elementais também, afinidades, fricções entre os naipes, pode reforçar, neutralizar a leitura. Tem a questão do tempo também, né? Para mim, Ouros sempre fala de algo mais lento. Paus fala de velocidade. A água fala do fluir, o ar fala da leveza, de abrir mão do controle, do flutuar. Então, define a pergunta, troque a pergunta fechada, né? Como posso escolher a tiragem adequada, carta a carta, aplicar sempre, ver, narrar, perguntar, conecte as cartas, repara as repetições. Então, quais são os naipes que se repetem? Quais são os números que se repetem? Né? Quais são as maiorias? Se tem progressões, 6, 7, 8, arcano 10, 11, 12. Isolamento de ruído, se surgir carta gritante, por exemplo, como a torre, numa posição estratégica, valide com perguntas. Tira, né, a saca, que é a tiragem de apoio, situação, conselho, ação, eu chamo de saca. Resumo em 3 fases: situação, insight, próxima ação. Definir 3 microações específicas, datadas, simples, nada muito elaborado. Confirme alinhamento, de 0 a 10, como isso te ajuda hoje. O que ajustar? Então, você no mercado, oferta óbvia, quando a gente fala de uma agenda vazia, exemplos práticos sobre posicionamento. Aí aqui eu vou falando um pouquinho mais sobre as coisas que são importantes, né? Então, um resumo aqui seria mensagem clara, sem subtexto, acordo mínimo de contato, revisão em 14 dias, também é importante a gente falar. É uma linguagem que passa segurança, ter esses scripts úteis, lembrando que esses scripts que eu estou oferecendo para vocês são exemplos. Pausa elegante, vou olhar com atenção essa carta com você. Checagem, isso faz sentido no seu contexto? Ou se prefere explorar por outro ângulo, alinhamento ético, né? Não substitui aconselhamento de médico, de jurídico. Reframing, né? Em vez de ele volta, podemos olhar como você se cuida enquanto decide os seus limites. Então, tem várias formas da gente, quando você não souber de cara, quero validar melhor essa carta, vou abrir mais 3 cartas para apoiar, para clarear essa resposta. Então, ficha de atendimento tem um modelo enxuto, né? Tiragem usada foi o saque, foi a cruz, foi rota e recurso, mapa de vínculo, timeline, outra, carta lista de posição, insights chaves, 3 bullets, que é aquilo que eu falei, né? Que eu anoto aqui para depois, 3 microações, follow-up, se está pronto para checar ou não. Eu gosto de ter um resumo como um CRM, dos meus clientes, eu subo para o Telo, depois eu vou estar ensinando isso para vocês, porque, assim, os meus clientes voltam. Eu tenho cliente que é atendido, que faz sessão comigo toda semana. Sim. E paga 100 conto. Bacana. Né?
Checklist anti-trava, a mão durante a consulta. Consegui traduzir cada carta pela posição. Fiz pelo menos uma pergunta poderosa por carta importante. Resumi em 3 fases. Saí com ações concretas. Chequei a compreensão da cliente de 0 a 10, né? Então, erros comuns e anti-antídotos. Querer acertar a vida da pessoa. O antídoto é co-construção por perguntas. Abrir tiragem grande sem clareza. O antídoto comece com saque e depois expanda. O que é o saque? Situação, conselho, ação. Jargão místico, né? Então, cuidado, o antídoto, linguagem simples, aplicada ao tema da cliente. Sem finalização, antídoto, sempre fechar com 3 microações e resumo. Aí aqui a gente vai falar da IA, né, o prompt que a gente vai usar, que eu vou disponibilizar para vocês. Então, o prompt de posição, você vai colocar, atue como uma taróloga, interprete arcano tal, na posição tal, no tema tal, em linguagem prática e não determinista. E aí a IA, ela vai te trazer também um auxílio. Liste perguntas poderosas, liste 5 perguntas para ampliar a reflexão sobre a carta tal, na posição tal. Resuma essa leitura em 3 fases e proponha 3 ações em 72 horas. Tira foto ali da leitura. Porque essa IA, ela vai, quanto mais você usa, mais ela vai ficando inteligente, mais ela vai entendendo o seu jogo e mais ela vai estar te dando, né? E cria essa mensagem de check-in e check-out, sempre em tom acolhedor e objetivo. Check-in é o antes e o check-out é depois. Então, com esse roteiro técnico, com posições argumentadas, papéis dos arcanos e scripts, você consulta, você conduz essa consulta sem travar, com clareza, com ética, com previsibilidade. São pilares que aumentam a confiança da cliente, a recompra e sustentam a sua promessa de agenda em crescimento contínuo. Essa foi a nossa primeira aula. Agora eu abro para as perguntas, para o que vocês acharam. Foi muito conteúdo, mas foi ótimo. Entendeu tudo, assim, não tem muitas dúvidas. Ficou confuso? Não, Vocês com PDF, vocês vão, né, entender, eu vou disponibilizar a aula gravada, e aí vocês podem ouvir a aula novamente, junto com o PDF, lembrando que isso é uma sugestão de script. O que eu indico é ter um script próprio, mas esse é um script que eu já uso, que já foi testado e que funciona. Não quer dizer que vocês não devam criar um de vocês, cada um tem a sua identidade. A minha ideia não é dar uma fórmula de bolo, mas instruir vocês como profissionalizar. Para você poder fazer 10 consultas por dia, você tem que ter uma estrutura. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Cadê Diana? Cadê Dani? Dani nem apareceu. acho que não. Acho que agora as dúvidas vão sair conforme a gente vai ficando, né? Porque Nesse momento. Desculpa. Pode falar. Não, nesse momento agora não surge nenhuma dúvida, assim, entende bem e concordo com você na questão da a gente adaptar, né? Já a nossa leitura e mais assim essa questão de posicionamento, né? E os passos, nossa, já dá um insight muito bom e a gente já consegue adaptar, né, ao nosso próprio método. E, nossa, eu, como sou uma pessoa também metódica, como boa virginiana que sou, amei, assim, esses passos, nossa, É uma com certeza. profissionalização, né, do processo. Exatamente. É vocês não chegar ali, vamos lá, vamos tirar a carta, o que eu tô... Assim, você já sabe o que você vai fazer. E aí você tem uma clareza muito grande, fica muito mais fácil você conduzir, e você transmite a cliente esse profissionalismo e essa clareza, que é muito importante. Então, a ideia aqui eu estou dando para vocês, não é uma receita de bolo, né? Eu estou dando para vocês um método que vocês não só devem, como podem como devem, né, adaptar ao processo de vocês. Uhum. E conduzir isso, a minha ideia é que vocês ampliem o olhar sobre o que é ser um profissional do tarô, né? De como conduzir profissionalmente um atendimento do tarô, sem culpa, sem medo, porque a gente sofre essa pressão. Ele volta, é sim ou não?
né? E aí, assim, ter esse posicionamento, não, eu não sou vidente, eu estou aqui como taróloga, eu tenho todo um conhecimento profundo, a gente vê pelas nossas aulas, né, que a gente vai dar uma pincelada, a gente não vai ter aula ao vivo aqui, ou talvez tenha, não sei, porque ainda faltam algumas. Vou pensar, eu acho que eu vou dar o PDF, a aula gravada para vocês de todos os arcanos, de todos os arquétipos, e aí a gente, nas nossas aulas, né, que é o que eu vou chamar de clínica, semanal, aí a gente vai estar falando e fazendo aquele exercício prático, mas requer, né, um estudo individual aí de cada arcano. E é um método que, assim, faz com que você preste atenção, né? Dê importância aos detalhes. E aí você Uhum. seguindo, né, esse método, você como profissional também não sai da leitura, ai, será que ela me entendeu? Será que ficou alguma coisa no ar? Será que, né? Você não sai com aquela insegurança também, porque você seguiu esses passos direitinho, você prestou atenção nesses detalhes, e então acho que, nossa, muito bom. Que bom, queridos, eu acho que é isso, a ideia é mudar o olhar de vocês, né? Exatamente isso, como profissional. É dar para vocês uma estrutura completa para vocês já aplicarem amanhã na estrutura de atendimento de vocês. Sim. Crie a linguagem de vocês. Eu aqui uso os P's, eu uso as posições, eu vou estar dando para vocês, né, também um material de apoio. Você pode criar o desenho que você quiser, do saque, da leitura, então, assim, mas eu gosto de trabalhar, você vê que eu separei quando é para decisão, quando é para relacionamento, quando né, eu tenho um método de leitura para cada situação, onde cada carta tem uma posição, e isso facilita muito, porque com a Sim. prática fica muito mais fácil. Isso é muito legal, a parte de enxugar bastante por categorias, porque eu, da última vez que eu alterei o meu catálogo mesmo, eu botei também por categorias, mas tem uma abarrotada de tiragens. Eu tenho um pouquinho dos estudos delas, mas é muita coisa também. Mais que explique, fica confuso tanto para mim quanto para o consulente. Eu estava repensando esses dias de mudar a tática também, até porque eu também faço a pergunta, aliás, eu cobro por pergunta, né? E não é o ideal, porque Não, é por tempo. sim, porque uma pergunta que eu, então, se eu fosse responder normalmente, assim, levaria, sei lá, meia hora, eu acabo levando às vezes uma hora e meia, porque eu dou os detalhes das coisas e me auto-saboto, né? Porque eu Exato, tenho que pensar. exato. Você pode criar, por exemplo, um preço. Eu tenho a minha consulta que é 150, tenho a minha consulta que é 97, e eu tenho uma consulta de 45, que eu estou passando para 55, aonde eu não tenho o atendimento ao vivo. Uhum, Mas eu tiro foto, eu gravo áudios, também tem uma minutagem, ela tem um objetivo específico, atende a todos os bolsos, entende? Eu adapto. O sim, importante é a clareza no que você for vender, como que você vai apresentar, né, o seu método, como você trabalha, antes da pessoa pagar. Aquilo que fica claro não sai caro, sim, concordo. tá bom? Perfeito. Ótimo. Gente, então, até terça que vem, na nossa próxima aula, nesse mesmo processo, nesse mesmo caminho. Dani, não te ouvi, Dani. Não, não, é porque eles fizeram as perguntas que eu faria, eles explicaram o que eu tinha feito, então ficou tudo muito claro. É como a gente falou, eu acho que a hora que a gente for fazer, que talvez surja alguma dúvida, que fique alguma coisa, mas aí a gente conversa e é botar em prática, né? É na prática que você vai. Exato, exato, até que você automatize. E se Que adaptar para o seu método é importante também, porque fica uma coisa mais familiar, ao invés de decorar o meu método, entendeu? ficou muito detalhado. O começo e o fim. Você já vai com o método já adaptando, usar esse. Então já te dá uma clareza muito grande. Você já vai com a segurança que antes talvez a gente não tivesse. Perfeito. É isso aí, a ideia é essa. É bem em cima dessa dor, né? De profissionalizar, de estar com a agenda vazia e de estar insegura. Então, entende que um cliente, ele volta. Eu tenho cliente que faz uma vez por mês, eu tenho cliente que faz uma vez por semana, eu tenho cliente que faz de 3 em 3 meses, mas os meus clientes voltam. E tem cliente também que não suporta, tá? E que não. E eu deixo muita vontade porque o cliente está querendo uma vidente. Então, esse não é meu cliente. Então,
E aí tem um follow-up, eu tenho um grupo de clientes, eu me comunico com eles através de lista de transmissão. Lembra que a gente vai falar sobre criação de produtos? Sim, Mas tudo começa com uma estrutura básica. A gente começa por aí. Quero que vocês estudem, tá? com certeza. E me passem o follow-up. Tchau, gente. Até semana que vem. Obrigada.